Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre estado da arte. Quando e se eu tenho que ter a pesquisa do estado da arte em todas as pesquisas? Essa foi uma pergunta da Sheila Santos Nascimento. Qual foi a pergunta da Sheila? Professora, eu preciso ter o estado da arte em todas as pesquisas, em todos os artigos? Bom, vamos entender um pouquinho sobre esse contexto então. Você não necessariamente precisa ter o estado da arte em todas as pesquisas, porque o estado da arte, na verdade, é uma formatação, é uma forma de fazer a pesquisa prévia, uma sistematização para você reconhecer o contexto de outras pesquisas que falam sobre esse assunto. Em algumas áreas, a mensuração do estado da arte ela é fundamental, ou ainda em algumas formas de metodologias, como, por exemplo, um artigo que ele é elaborado por revisão bibliométrica. Então, a metodologia do artigo de condução textual, de condução de formato do artigo, sendo metodologia de revisão bibliográfica, vai ser necessário que se exponha a pesquisa de estado da arte ou aquela pesquisa sistematizada, como a gente tem mostrado aqui em alguns vídeos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma revisão bibliométrica, eu tenho que dizer de onde eu tirei os artigos que eu escolhi para fazer esse estudo. Então, geralmente, eu faço um recorte de tempo, eu tenho base de dados específicas e eu preciso assinalar que é o que a gente chama da pesquisa do estado da arte. Então, eu vou colocar no meu artigo de revisão bibliométrica. Esse artigo foi elaborado ou para elaboração desse material ou desse estudo, foi pesquisado as bases de dados XYZ com os seguintes descritores em determinado período, porque isso vai trazer a informação de quais foram as metodologias, quais foram os meios que você usou para sistematizar e para realizar a coleta e sistematizar esses artigos que você resolveu fazer a revisão. Ok? Agora, você pode fazer inúmeras formatações de artigo, inúmeras metodologias. Por exemplo, se você está fazendo um artigo de revisão simples, então você está querendo saber apenas conceitos, você não precisa necessariamente fazer a pesquisa de estado da arte, porque a sua discussão é na questão conceitual. Quer ver um exemplo? Vamos falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma temática super na moda, é uma temática assim que muitas áreas estão investigando, que muitas pessoas estão discutindo, que existe aí a agenda global de sustentabilidade, mas o conceito mesmo de sustentabilidade, ele é muito discutido. Ainda não se encontra um consenso conceitual do que seria a tal sustentabilidade, ou até onde abrangeria, ou até onde incorporaria. Então, você pode fazer, por exemplo, um artigo aonde o seu interesse é discutir, é demonstrar sobre essa dificuldade conceitual da palavra sustentabilidade ou do significado da sustentabilidade. Então, você não precisa demonstrar que você, para discutir sobre esse determinado assunto, você precisou fazer uma pesquisa de estado da arte. Você pode dizer apenas que buscou conceitos de determinados autores ou determinadas agendas ou determinados órgãos institucionais, como, por exemplo, a ONU tem uma agenda agora das ODS e ela tem essa inclinação de tentar explicar e conceituar a sustentabilidade. Então, você pode começar desse âmbito de interesse conceitual. Mas, como eu falei, você também pode fazer o estado da arte, mas não necessariamente seu artigo precisa ser um estado da arte. Outra questão, você pode fazer um estudo onde você vai fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. E o seu interesse está mais na demonstração desses resultados do que demonstrar o estado da arte daquele determinado objeto ou daquele determinado estudo. Então, o que você vai fazer? Você vai passar pelo aspecto teórico, mas só que esses aspectos teóricos, eles não vão ser necessariamente, por que eu sempre falo necessariamente? Porque tem gente que encaixa o estado da arte, vai depender muito do seu professor, da instituição que você está,
do seu programa, da sua graduação. Então, eu já vi pessoas ou programas que estão encaixando o estado da arte em todos os tipos de pesquisa. Então, quando eu falo não necessariamente, é porque não precisaria, mas existem pessoas que já estão aderindo esse formato sistemático para a coleta de materiais em todas as áreas. Bom, no caso que eu estava falando dos estudos qualitativos e quantitativos, que o seu foco é demonstrar aquele resultado, ou fazer uma análise de conteúdo, no caso de qualitativo, você vai passar pelo aspecto teórico da discussão, para você embasar a análise que você está fazendo. Então, você vai coletar o dado, vai fazer uma análise e essa análise ela tem que ser baseada em algum tipo de viés teórico. Porém, não precisa ser o estado da arte, mas você vai precisar colocar o viés, deixar claro ali a linha que você está seguindo para análise. A mesma coisa se for quantitativo. Se for quantitativo, você vai ter os seus dados. O estudo quantitativo ele costuma ser um estudo mais preciso, no sentido de trabalhar com um N específico, com cálculo estatístico. Então, a linguagem dele é uma linguagem mais dura. Você vai precisar também passar pelo aspecto teórico, mas não para falar o viés de análise, porque nesse caso são dados específicos e expressivos. E aí ele é mais comparativo. Então, você vai buscar materiais que você possa comparar com o seu resultado, como que você coletou. Então, por exemplo, eu analisei 10 indivíduos de 10 a 15 anos. Quais são as variáveis? X, Y, Z. Então, eu vou procurar artigos que tenham ou analisado essa faixa de indivíduos ou com as variáveis que eu também estou analisando para ver o que o meu resultado, o meu estudo traz em composição ou não com esse material. Então, veja, o estado da arte não é necessário em todos os estudos, porém, o embasamento teórico ou ainda o embasamento em cima de outros materiais, principalmente quando você tem essa diferença ou quando você tem essa necessidade para você discutir seus resultados, ele vai ser fundamental. Eu estou em dúvida em usar a palavra embasamento teórico em si. Porque essa semana um aluno meu argumentou, professora, mas espera aí, se o meu estudo é quantitativo e eu estou querendo materiais para comparar, eu não acho que não seria o âmbito teórico. E aí eu comecei a refletir sobre a questão da teoria, né, do significado conceitual da teoria. Então vamos pensar em estudos. Então, se você vai fazer qualquer tipo de artigo, você vai precisar de outros estudos que possam embasar a sua linha de raciocínio. Então, se você está fazendo um estudo qualitativo, ou um tipo de discussão, ou um tipo de análise, você vai precisar dessa carga teórica e do embasamento teórico. Se você estiver pensando em dados mais quantitativos, em estudos quantitativos, você vai precisar embasar em outros estudos, não necessariamente teóricos, buscando teorias, mas buscando resultados que possam comparar ou não com o seu estudo. Então, a questão do estado da arte é uma questão que ela está entrando ainda, ela é uma exigência da CAPES, principalmente no sentido de fornecer ao estudo o ineditismo, a justificativa, o interesse, um problema que realmente seja problema, uma contribuição social, mas ela ainda tem muitas discussões com relação à sua utilização. A dúvida da Sheila é totalmente válida e cabe aí para a gente trazer mais um ponto de reflexão com relação ao estado da arte. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!